Aí Jesus disse, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Era um homem que, se morava em Jerusalém, provavelmente frequentasse o templo, fosse de sinagoga, fosse crente, eventualmente. Porque quem escolhia morar em Jerusalém tinha que ter um vínculo especial com o templo, o sacerdócio, os cultos, as oferendas, os dízimos, as observâncias, os rituais. A maioria fazia isso. Por isso morava ali e queria esse status quo de dizer, eu sou um cidadão jerusalemita e estou aqui. Pois bem, descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de assaltantes, o que era natural naquela baixada. Jericó hoje, e sempre foi uma cidade muito mais de população mista do que puristamente judaica. Sempre foi. E no passar dos séculos, se tornou uma cidade absolutamente palestina. Eu visitei, nos últimos 50 anos, dezenas, centenas de vezes Jericó e praticamente meus amigos e contatos lá foram e são até o dia de hoje palestinos. E no tempo que os judeus de Jerusalém não eram como os judeus sionistas de hoje, que querem eliminar os palestinos, os meus amigos judeus de Jerusalém, alguns estão vivos, outros já morreram, me levavam para comer a melhor comida que havia, desciam de Jerusalém até Jericó. Uma descida aí de 35, 40 minutos de carro, numa autopista hoje em dia, que não é aquela antiga pista sinuante que eu conheço de descer a pé, e que é o caminho romano original. Não, numa autopista me levavam para a gente comer as melhores comidas da região em Jericó. Comidas palestinas, comidas árabes. Jesus conta a história desse homem que está nesse caminho e cai na mão de assaltantes, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Além de roubar, feriram, escalpelaram, bateram, chutaram, maltrataram. Queriam matar o homem. Eventualmente não o mataram porque tinham mais o que fazer, ou o tiveram por morto e o abandonaram lá. E seguiram adiante para outro assalto. Portanto, retiraram-se, deixando-o semi-morto, disse Jesus. Aí o verso 31 diz, casualmente, descia por aquele mesmo caminho um sacerdote. Olha, Jesus está falando no templo. Tinha acabado de responder aos saduceus, muitos dos quais eram sacerdotes, ou candidatos a sacerdotes, ou parentes de sacerdotes, ou da categoria com potencial de se tornar sacerdote. E estavam presentes ali, no lugar do sacerdócio, na capital dos cultos, que era o templo de Herodes o Grande e no passado o templo de Salomão. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho do homem que fora assaltado e dos assaltantes que ao homem quase mataram. Mas um sacerdote passar por um caminho de perigo assim só se for uma casualidade. Nunca é uma pré-determinação, é por uma imposição circunstancial que o cara passou ali. Do contrário, esse é um caminho que o religioso evita. Evita. As cracolândias da existência, eles evitam. Tem que ter um outro coração para escolher chegar perto desses lugares perigosos, de riscos variados. Para essas baixadas que não te levam a nenhum lugar superior, tem que ser alguma necessidade premente que coloca você casualmente naquele trajeto, mas não é nunca uma escolha deliberada. E foi o que aconteceu com o sacerdote, que naquela mesma hora passava por aquele mesmo caminho. E ele olhou e viu o cara caído. Aí quando ele viu de longe o homem caído sangrando, morrente, ele se desviou, e o texto de Jesus, a fala de Jesus, diz que ele passou de largo. Ele se espremeu no caminho que não é uma estrada larga, hoje é uma autopista. Nos dias de Jesus era um caminho sinuoso, estreito,
cara se espremeu nos cantos, na beirada do caminho, olhando na descida para nem ver o sujeito. Passou de largo. O verso 32 prossegue dizendo: semelhantemente aos sacerdotes. Lembrem-se de novo, eles estão no templo. Chegou e passou por ali um levita. Fazia parte da liturgia, dos cantos, da leitura dos salmos. Fazia parte da tribo de Levi, que poderia se candidatar a ser sacerdote no templo. Se ele quisesse, ele poderia também, tendo essas convicções e essas preparações doutrinárias, se tornar um indivíduo membro da denominação dos saduceus, que não criam em nada, como a gente já viu. Um levita, daquela ordem antiga, de uma tribo que já nem existe mais, que é a tribo de Levi. Já sumiu há muito tempo. Quando eu vejo esses crentes se auto-intitulando levitas, eu morro de rir. Graças a Deus, essa palhaçada acabou até. Cansaram de ser levitas. Mas houve um tempo, há 25 anos atrás, que todo mundo era levita. Quem não era sacerdote era levita. Nesse meio maluco, acerca do qual frequentemente eu faço alusão. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, na mesma hora, e vendo o que o sacerdote também fizera, passando de largo, disse: eu, hein? Vendo, também passou de largo. Aí Jesus prossegue. Lembrem, ele está respondendo a uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é o meu próximo? O que suscitou essa pergunta? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Veio aquela resposta sobre amar. Que o amor era o que cumpria toda a lei, era o amor. Quem amasse não precisava se preocupar com o resto, porque quem verdadeiramente ama, cumpre toda a lei inteira se resume em ama teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que tu és e tem, e amas ao teu pão e ao teu próximo como a si mesmo. Essa é a lei e os profetas. É como Paulo diz em 1 Coríntios 13, a mesma coisa, repetindo. É o caminho sobremodo excelente. Ou como ele diz, Paulo, em Gálatas 5, que aquele que ama e que pratica e frutifica o fruto do Espírito Santo, e o Espírito Santo em mim produz amor, não ódio. Se o Espírito Santo me habita, eu amo. Se o Espírito Santo não me habita, não adianta. Eu posso me encher de doutrina, mas eu não amo e serei juiz do meu próximo. Me tornarei um evangélico, um cristão, um católico, cheio de arrogância, mas sem amor, de nada aproveita, não vai a lugar nenhum, não vai herdar nada, não vai tomar posse de nada, só vai viver inflado de arrogâncias e ar e vento. Diz que passava por aquele mesmo lugar e não vinha de Jerusalém, só vinha atravessando a estrada. Vindo da Samaria, que faz uma transversal sobre aquele caminho. Jerusalém era uma descida direta. Mas a Samaria era uma transversal, cruzava aquele caminho. Certo samaritano, que seguia o seu caminho. Na sua estrada, os outros passavam pela mesma estrada, mas não tinham um caminho no coração. É aqui que tem uma diferença brutal entre a estrada e o caminho. Se você abrir aí no meu portal, caiofabio.com.br, na lupa, lá onde, no link textos, que se o Caio quisesse ser rápido, ele mostrava isso aí para nós, olha lá. Ó. Textos, tá ali, ó, tá vendo? Obrigado, Caio. Aí tem essa lupa aí. Se você escrever nessa lupa aí a diferença entre a estrada e o caminho, você vai encontrar no mínimo um texto meu a respeito. No mínimo, deve ter mais. Vários mais. A diferença entre a estrada e o caminho. A estrada é fixa. O caminho, cada um faz o seu. A estrada é exterior. O caminho habita a realidade do coração. E você pode sair procurando aí que você vai achar a diferença entre a estrada e o caminho num desses muitos textos que estão aí. Essa é a primeira página de texto, tem a segunda, tem a terceira, tem várias, mas deixa eu prosseguir aqui. Então esse samaritano que seguia o seu caminho, e não era a estrada do sacerdote nem do levita, era o caminho de um ser humano. Sabia aonde ia, por que queria ir, por que precisava ir, estava indo por causa das suas próprias necessidades ou da necessidade de terceiros. Esse homem que era abominado
E não esqueçam, ele está contando essa história do samaritano no templo de Jerusalém, onde todo judeu odiava os samaritanos, como hoje em dia todo judeu sionista odeia palestinos e quer vê-los mortos. Até as crianças estão recebendo essa catequese de limpeza étnica. Naqueles dias de Jesus, nesse mesmo judaísmo dos dias de Jesus, havia um ódio instilado e estimulado nos corações deles contra os samaritanos. Até hoje os samaritanos são odiados por judeus puristas, sionistas, racistas, radicais. E são esses mesmos que tomaram o poder. Naqueles dias, os odiados eram os samaritanos, que eram, de fato, semitas. Eles eram os filhos das 10 outras tribos dos filhos de Jacó. Em Jerusalém tinha ficado a tribo de Judá e a absorção da tribo de Benjamim, que é ali do lado, grudada, virou uma coisa só. Mas as outras 10 tribos tinham ido para um outro cativeiro antes, não em Babilônia, mas no cativeiro assírio, e lá se misturaram com os assírios e voltaram, já sem ninguém saber bem a que tribo pertencia. Das tribos de Israel ficaram só as marcações da geografia geopolítica do lugar. Eu sei aonde é a tribo de Naftali, onde era a tribo de Naftali, a tribo de Zebulon. Eu sei onde eram as 2 tribos de Manassés. Eu toda hora estou em Benjamim. Você sair um pouquinho das imediações do miolo de Jerusalém, você já está em Benjamim. E várias outras tribos. Rubens. Eu sei, mas elas não existem mais. Já tem 2.500 anos que elas estão absolutamente absorvidas, desaparecidas e sumidas e viraram samaritanos. E esses seres, porque já não carregavam mais o purismo de Abraão, de Isaac, de Jacó, passaram a ser odiados, embora fossem também semitas, filhos de Abraão, filhos de Sem, filhos de Noé. Mas esse purismo que a gente vê cultuado, étnica e religiosamente até o dia de hoje, naqueles dias acontecia do mesmo jeito, sem DNA, mas era a mesma maldade. E os samaritanos eram odiados, e mais ainda, porque quando Jesus tinha mais ou menos 19 anos, Flávio Joséfo nos conta no seu livro de Antiguidades dos Judeus, que é um livro que todo mundo que lê a Escritura com seriedade deveria ler, e eu tenho como um livro de pesquisa que eu já li todo e já pesquisei trilhões de vezes nele. O Flávio Joséfo nos diz que aproximadamente na época em que, nas minhas contas, Jesus devia ter 19 anos de idade, um samaritano doido, totalmente tomado por alguma natureza de esquizofrenia ou de dissociação cognitiva, surtado, coitado, entrou no templo com um lençol carregado de ossos humanos que ele tinha tirado de uma sepultura. E a lei de Moisés proibia você de tocar em ossos, corpos mortos, essas coisas todas, sem uma preparação antes, durante e depois, de purificação. Ele pegou esses ossos profanos e os arremessou para dentro do templo. Ele entrou escondido e jogou os ossos para dentro do templo. E aí o ódio dos judeus pelos samaritanos cresceu enormemente. De modo que nos dias de Jesus, todo judeu radical, fanático, religioso, ao pôr do sol, ia para a porta da sua casa e estendia a sua mão na direção da Samaria e dizia: malditos sejam todos os samaritanos em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse pessoal que está cercando Jesus no templo, é esse pessoal que está fazendo essas perguntas, é essa mesma turma, essa mesma gangue, essa mesma quadrilha, essa mesma malta, é esse mesmo time de perversidade. E Jesus obriga a ouvir essa resposta. Vejam como Jesus não provocava ninguém, mas não se deixava intimidar pela opinião de quem quer que fosse e do que quer que eles poderiam fazer,
da resposta que com sinceridade ele lhes dava. Jesus, então, os posiciona nesse contexto. Esse samaritano que não tem nome, que se chama aqui de certo samaritano, que seguia todavia o seu caminho, não de ninguém, andava nas suas convicções, conforme o seu caráter, conforme as suas destinações pessoais, passou-lhe perto. O caminho do marginal, que era o samaritano, o caminho do palestino contemporâneo, do samaritano dos dias de Jesus, do ser rejeitado, desprezível, doente contaminado, que parecia uma pessoa radioativa, que era mais enojado do que um leproso coberto de pus nos dias de Jesus, era o samaritano. Era o ente mais abominado pela religião judaica, era o samaritano. Jesus escolhe esse cara para jogar como uma bomba. Isso aqui é terrorismo de amor fraterno dentro do templo. Bah! Joga aquela bomba na cabeça desses religiosos, desse grupo todo. E diz ele que passou perto, porque o caminho dele não fugia de gente. É o caminho da religião que foge de pessoas diferentes, que foge do esquisito, que foge do marginal. Mas o caminho do marginalizado nem enxerga o marginal. O caminho do religioso invisibiliza o marginal e quer passar distante. O caminho de um marginalizado passa pelo caminho do outro. E os marginalizados se percebem e se enxergam, se acolhem e se ajudam. São sacerdotes do desprezo um do outro, socorrendo um ao outro mutuamente. É o que o Evangelho de Jesus ensina. Passou perto. E porque passou perto, viu. Vendo, compadeceu-se dele. É o que João diz na primeira epístola dele, primeira epístola do apóstolo João. Capítulo 4. Como eu mandei ler ontem ou anteontem, ou todos os dias eu peço. Porque a coisa mais fundamental é onde se diz que Deus é amor e diz que aquele que é de Deus ama, que nasceu de Deus ama, que procede de Deus ama, que conhece a Deus ama. E ama ao próximo. E João completa que é ao próximo. É aí nesse ambiente que ele diz, porque se você diz que ama a Deus a quem você não vê, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Se você não ama o próximo a quem você vê, não importa quem o próximo seja, o próximo é qualquer um que não seja você, é o próximo. É tão fácil distinguir o próximo. Basta não ser eu, é o próximo. E João diz, porque se você dizendo que ama a Deus, vê o seu próximo caído, machucado, ferido, faminto, necessitado, e enquanto você o vê, o percebe, o enxerga, e você sabe que você tem meios, você tem recursos necessários para socorrer aquele indivíduo, o recurso está contigo, você tem, você possui, mas se você vendo, sabendo, tendo, todavia fechar para ele e empedernir o seu coração em relação a ele, como é que pode permanecer em você o amor de Deus? Não pode. Porque o amor de Deus só se manifesta como amor a Deus se ele se manifestar como amor ao meu próximo. E o próximo é todo mundo que não sou eu. De modo que eu estou cercado de oportunidades para manifestar o meu amor por Deus. Todo dia, o tempo todo. Eu não preciso nem sair de casa. Minha mulher está ali. Eu vou amar a Deus nela daqui a pouco. Vou amar a Deus na minha ajudante que está ali, a Margot, idosa como eu. Vou amar a Deus nos meus filhos, vou amar a Deus nos meus netos, vou amar a Deus nos meus conhecidos, vou amar a Deus nos desconhecidos, vou amar a Deus nos que não gostam de mim, não me simpatizam comigo, vou amar a Deus nos que me odeiam, vou amar a Deus nos que desejam o meu mal. Mas eu vou amar a Deus neles, porque eu não lhes desejo mal nenhum, eu quero que eles sejam alcançados pelo amor e pela graça de Deus, porque é só assim que eu sou de Deus no mundo, do contrário eu não sou. Eu sou só uma falácia, eu sou só um discurso. Eu sou apenas uma oralidade inconsequente. Eu sou apenas um vernáculo
Eu sou apenas um palrador enfatuado. Eu não passo disso. Se o amor não deixar de ser palavras e não se tornar fato, vai tu e faz o mesmo. Pratica isso. Se o amor não se tornar prática, ele se desconstrói, ele de nada vale, de nada aproveita. Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mesmo que eu tenha o dom de profetizar, mesmo que eu conheça toda a ciência, todo o mistério, tenha todas as sabedorias, mesmo que eu tivesse meios e a vontade, por qualquer que fosse a natureza de vaidade, de demonstração pessoal, de pegar os meus bens e entregá-los todos como doação aos pobres para receber uma medalha de honra ao mérito, para todo mundo ver que eu estou sem nada porque eu sou o homem mais generoso da face da terra. E eu conheço muita gente que é capaz de fazer doações extraordinárias só para carregar o medalhão. Ou ainda que eu tivesse a vontade de me heroificar de tal maneira que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado por uma causa considerada humana e gloriosa, digna de um Nobel da Paz. Mas se eu não tiver de fato e de verdade amor na prática, no fazimento, na tessitura do amor, na vida do meu irmão, do meu próximo, seja ele quem for, conhecido ou desconhecido, aprovado ou desaprovado, não interessa, ele é o outro a quem eu posso socorrer. E se eu puder socorrê-lo e não o fizer, como é que pode habitar em mim o amor de Deus? Perguntou o apóstolo João. Por outro lado, aquele como o samaritano que não ia ao templo, que não fazia sacrifícios, que não dava o dízimo, que não tinha relação religiosa nenhuma, que não estudava teologia com os fariseus, nem com os saduceus, nem com os escribas e os doutores da lei, os acadêmicos deles, que não tinha nada a ver com aquilo ali, que evitava ir a Jerusalém porque era um lugar perigoso e de discriminação, que cruzava a estrada pela qual os outros passavam, ele andava no caminho dele, porque ele não queria que ninguém que pudesse se sentir mal com a presença dele se sentisse. Por outro lado, ele não tinha medo de desgraça humana, de ferimento humano, de dor humana, de miséria humana, de nenhuma natureza, de temáticas e de pautas dessa definição. Ao contrário, aquele era o seu caminho. E ele passa perto, e não ao largo. E ele vê, e ele não consegue ver sem agir. Então, ele se compadeceu. As entranhas dele viraram do avesso, é o que a palavra compaixão, aqui usada no texto grego, significa pegar as vísceras e puxar ao contrário, do lado de fora. É uma cólica solidária, a compaixão, que obriga você a andar na direção de atender a necessidade como uma cólica intestinal produz em você. Ou você faz ou você faz. Ou você realiza ou ela vai te realizar. A compaixão verdadeira é assim. Ela te coloca nesse estado de fazimento das coisas. Se compadeceu dele e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, tratou dos ferimentos de cada um deles, aplicando óleo e vinho. E aí Jesus inverte a ordem da asepsia antiga do primeiro século. Porque no primeiro século, numa circunstância dessa, a primeira coisa que a pessoa passaria seria o vinho ou o vinagre, porque o vinho tinha um poder de asepsia primal. Se usava como limpeza de feridas. Era o que se podia usar numa emergência. Lava com vinhos. Não tendo água, e eles carregavam muito mais vinho do que água, porque às vezes a água não era potável, não era boa, nem toda a água era aproveitável. O vinho era mais garantido para hidratação na jornada, para durabilidade dentro do alforje. De modo que ele pega primeiro o vinho. E a tendência natural de quem quisesse fazer isso, aliás, não era pegar o vinho. Pegar-se o vinho naturalmente, numa sequência de asepsia. Ele não. E é de propósito que Jesus inverte essa ordem. A segunda coisa que se passaria numa ordem de asepsia natural era primeiro o vinho, depois o óleo, para dar aquela refrescada, aquela amolecida. Mas Jesus não. Jesus mostra
que no caminho dele, que era igual ao do samaritano, que não tinha nada a ver com o caminho dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus, dos intérpretes da lei, dos acadêmicos, dos lambedores de sagrado, dos cultuadores de templo, não. No caminho dele, a asepsia era diferente. Ele praticava a asepsia samaritana, dos samaritanos compassivos, dos marginalizados que entendiam a dor de um outro marginalizado. Ele passa primeiro o azeite, inverte a ordem asséptica. Ele vem e pensa as feridas, limpa, aí aplica óleo, azeite e o vinho. Aquela lavada, enrola e coloca o homem sobre o seu animal, que provavelmente fosse um jumento, uma jumenta, e levou-o para uma hospedaria, uma estalagem no caminho, e ficou lá, e tratou dele. Sabe lá quanto tempo? Jesus não disse se o cara passou um dia, 2 dias, 3 dias, mas cuidou dele. A palavra usada é tratamento, tratou. Gastou tempo. Refez os curativos. Até que chegou uma hora que ele viu que tinha que ir adiante, porque ele tinha o que realizar no trabalho que ele fazia para a sua sobrevivência. E aí, na realidade, o texto aqui nos dá a entender que o homem passou a noite lá, passou o dia e a noite. E no dia seguinte, tirou 2 denários, que era uma quantia grande em dinheiro, e os entregou ao dono da estalagem, ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. O que ele precisar, compra. E se alguma coisa tu gastares a mais com ele, olha que 2 denários dava para fazer muita coisa. Mas se tu gastares alguma coisa a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. Porque o meu caminho passa por aqui. E eu vou voltar. Se ele estiver, eu termino. Se ele já não estiver, porque se recuperou e conseguiu andar e ir, prosseguir na sua jornada para a sua vida, e tu tiveres gastado a mais do que eu deixei, esses 2 denários, eu vou te ressarcir. Cuida dele. Aí vem o verso 36. Jesus olha para o intérprete da lei, como eu estou olhando para você, e pergunta: qual destes 3? Porque são 3. Ele só omitiu os assaltantes. Não foram e não são próximos de ninguém. Então, o meu próximo assaltante também é meu próximo. Eu tenho tratado assaltantes como meu próximo a minha vida inteira. Pregando, vendo-os converterem-se, batizando-os e sendo respeitado por muitos deles até o dia de hoje na minha vida. Esse Jesus, todavia, deixou de lado. Perguntou qual dos 3? O sacerdote, e o levita, e o samaritano. São os 3 que viram o homem caído. Qual desses 3 te parece, me responda, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E eu pergunto isso a você. Está olhando aqui para mim? Qual desses te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Porque isso aqui é que resume o evangelho todo. O resto é blá, blá, blá de púlpito. Qual destes 3? E aí o verso 37 diz: respondeu-lhe o hermeneuta, o intérprete da lei, que estava agora aprendendo o que era interpretar a escritura, tendo Jesus e o evangelho como chave hermenêutica, depois que Jesus deu essa categoria interpretativa para ele. O intérprete da lei de Moisés foi forçado a interpretar a vida, tendo Jesus como chave hermenêutica. E aí respondeu: ora, o que usou de misericórdia, porque misericórdia é para ser usada, é para ser manifesta. Não é um discurso, não é uma fala, não é uma poesia, não é um texto, é uma prática, é uma ação. Usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, de novo: é acerca disso que eu estou falando, meu filho. É acerca disso. Vai
Vai e procede tu de igual modo. Agora veja como Jesus, quando alguém perguntou o que eu faço para herdar a vida eterna, não disse, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e tu serás salvo. Uma conversa que eu posso ter com alguém longe da pessoa de Jesus, mas Jesus mesmo nunca falou de Jesus, Jesus sempre ensinou a viver. Jesus sempre disse que o outro é a minha salvação, que no outro habita a graça de Deus em meu favor, que no socorro ao outro eu me socorro, que no cuidado ao outro eu cuido de mim, que na atenção ao outro eu dou atenção ao meu Pai que está nos céus, que no amor ao outro eu manifesto o meu amor a Deus. E tanto mais quanto eu me dilate em amor para acolher, na misericórdia de Deus, o mundo inteiro, mais eu me dilato em amor para manifestar o meu amor a Deus, porque Deus lê amor em mim, conforme o meu amor manifesto ao meu próximo, e o meu próximo é todo outro que não sou eu. E quem não quiser ter entendido, aí então eu fecho o livro e digo a você, I rest my case. Porque se você disser que ainda não entendeu, aí você está se endiabando na sua cognitividade. E só um milagre divino pode salvar uma pessoa assim, como você está se tornando. São esses os diálogos iniciais de Jesus com esses grupos religiosos e denominacionais. Mas ele não vai parar por aqui. Você vai ver isso. Como a gente vai prosseguir aqui em Mateus, e vai ver que depois disso tudo, Jesus tem uma questão. Fariseus quiseram vir para uma segunda rodada, aqui no fim do capítulo 22, interrogando a Jesus. Vieram, estavam ali reunidos, e aí Jesus não deixou nem que eles começassem. Jesus disse, olha, eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. O que pensais vós do Cristo? E falem do Messias. É Jesus pedindo para que a religião falasse do Cristo para ele. E o que a religião tem para dizer sobre o Cristo? É sobre isso que eu vou falar com você no dia de amanhã. Senhor Jesus, eu imploro que essa tua palavra tenha chegado ao coração de alguém, de alguns, ou de milhares, ou de muitos, não só hoje, não só nesta geração, mas que venha alcançar os filhos daqueles que me ouvem e os netos daqueles que me acolhem, e que essa palavra seja preservada para hoje e para as gerações futuras. É o que eu te imploro de todo o meu coração, porque este é o evangelho que tu viveste e nos ensinaste, e mandaste que praticássemos, e disseste, vai tu e faze o mesmo. Muito obrigado por nos ensinares e pela chance de podermos fazer o mesmo. Em nome de Jesus. Amém e amém.